governo apresenta uma proposta que seria para facilitar a concessão de crédito consignado aos trabalhadores do setor privado. A medida deve beneficiar mais de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Juliana, como vai funcionar esse programa? Então, quem é CLT vai poder pegar empréstimo? Tem a partir de qual valor que se recebe? Enfim, bora esclarecer o povo. Bom dia. Isso, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha só, realmente essa medida vem com o objetivo de simplificar esse processo da obtenção de crédito consignado. Inclusive, né, os dados aí, né, tendem a ser mais... O crédito, no caso, né, tende a ser mais barato, a obtenção de crédito tende a ser mais barata porque tudo é descontado diretamente na folha de pagamento do empregado, né? Esse processo é feito diretamente na empresa. Então, ela vem realmente com essa facilidade de beneficiar com que o trabalhador ele consiga pegar com mais praticidade aí um empréstimo consignado. Eu conversei com o Felipe Menezes, professor do curso de Direito do Uninassal Caruaru, sobre esse assunto. Ele trouxe mais detalhes para a gente. Felipe Menezes, professor do curso de Direito do Uninassal Caruaru, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O governo federal apresentou uma proposta aí para os principais bancos do Brasil, isso para facilitar a concessão de crédito consignado aos trabalhadores do setor privado. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como vai funcionar isso na prática. Bom dia. Bom dia, Rádio Cidade, bom dia, audiência. Vai funcionar na prática da seguinte forma: as instituições privadas, elas passarão a ter acesso direto à base de dados do E-Social que as empresas possuem. Quando a empresa faz um cadastro do trabalhador, assina a carteira do trabalhador, ele faz todo o cadastro e lança todos os dados daquele seu empregado na base do E-Social. O banco privado, né, por exemplo, qualquer uma dessas instituições privadas, elas agora poderão ver a remuneração, o tempo que aquele trabalhador está naquela empresa, se ele é estável, se ele não é estável, e poderá então calcular a margem de risco para a instituição financeira fazer um empréstimo para determinado trabalhador. Como é que vai funcionar então essa troca de informações com os bancos? Bom, os bancos agora eles poderão ter acesso mediante autorização daquele trabalhador que busca o crédito consignado. É bom a gente sempre lembrar disso. A Lei Geral de Proteção de Dados determina que qualquer ente, né, privado ou público, então é preciso que o trabalhador ele autorize o acesso ao banco de dados deles, que é armazenado pelo governo federal no E-Social, e então a instituição privada poderá ter amplo acesso a essas informações, mas apenas mediante autorização do trabalhador quando ele vai buscar o seu empréstimo consignado junto ao banco. Professor, com essa nova proposta, haverá mudanças no FGTS? Inicialmente não haveria mudanças no FGTS, certo? A gente teve algumas modificações no governo passado com o FGTS com relação ao saque aniversário, mas nesse primeiro momento nós não teríamos mudanças. Porém, os bancos passarão a ter acesso também à margem de depósitos que podem ser feitos a pessoa já tem eventualmente junto ao FGTS. Então essa questão toda ela é muito importante, e comparando com o setor público, né, que atualmente é mais simples conseguir um empréstimo no setor público, porque no caso o próprio Estado repassa para a instituição financeira, retendo direto na folha de pagamento do funcionário público, o valor que aquele funcionário público pediu emprestado ao banco. Então, o setor privado sempre teve dificuldades para conseguir acesso ao crédito, porque o medo das instituições financeiras é que o trabalhador não tem estabilidade. Porém, se o banco agora pode ter acesso e ver o tempo que o trabalhador está naquela empresa, as garantias, o valor do FGTS, por exemplo, é uma das formas de saber o tempo que aquele trabalhador está naquela empresa, né? Se aquela empresa paga direitinho, o trabalhador paga os direitos dele, aí facilita também a margem de juros, né? Porque quanto mais segurança o banco tiver, que vai receber o crédito, mais barato fica as taxas de juros.
No caso, então, como essas parcelas elas vão ser descontadas diretamente na folha de pagamento, esse tipo de crédito vai ser mais barato para o trabalhador? A ideia é que o próprio empregador, certo, que tem aquele trabalhador por certo na sua base de dados do E-Social, ele vai pagar direto à instituição financeira, certo, retendo direto na folha do trabalhador, do empregado, o que já deixa a gente bem alerta com relação a alguns cuidados que é preciso ter, especialmente com relação a problemas com o consumidor e o superendividamento das famílias, não é isso? Então, o trabalhador do setor privado, da mesma forma que acontece com o setor público, vai ter que ter bastante cuidado com a sua vida financeira, para que a grande quantidade de empréstimos, né, não vá comprometer a sua economia familiar. Existe uma expectativa de quando essa medida vai estar disponível, professor? Bom, essa medida, em virtude do fato de que esse acesso se dará na base de dados direta, ou seja, mexendo com direitos individuais da população, é mais conveniente e legal do ponto de vista constitucional que o Congresso aprove essa medida. Então, o governo ele pode eventualmente emitir um decreto, mas que ulteriormente, ou seja, posteriormente, precisará estar ratificado pelo Congresso Nacional. Então, talvez a gente ainda tenha um tempinho aí, vai depender da repercussão da matéria, para a gente saber se já vai entrar em vigor imediatamente ou se ainda teremos uma tramitação, uma negociação legislativa a respeito, junto ao Congresso, a respeito dessa tratativa. Perfeito. Professor, muito obrigada por esclarecer esse assunto para a gente. Eu que agradeço a hospitalidade de sempre. Felipe Menezes, professor do curso de Direito do Ninassal Caruaru, falou para a gente um pouquinho sobre essa nova medida aí anunciada pelo governo federal para facilitar o empréstimo consignado para os empregados, para quem tem carteira assinada. E esse processo todo deve acontecer ainda este ano, mas, como o professor explicou, ainda não há uma previsão porque essa matéria ainda está sendo analisada e passando por todos os trâmites necessários. Mas a expectativa é que ainda este ano ela comece a valer aqui no Brasil. Viu, Renata? Obrigada, Juliana. Tem gente já bem animada com essa possibilidade. 9h